Fala galera, tudo bem? No Dia dos Pais eu publiquei uma postagem lá no meu Instagram com essa imagem aí da capa. Darth Vader, Luke Skywalker e a expressão Feliz Dia dos Pais. E eu alertei que não era um meme, que se deveria ler o que eu havia escrito ali naquela postagem. E eu escrevi sobre paternidade, reconciliação e perdão. Temas muito fortes que estão presentes na trilogia Guerra nas Estrelas e também em outras histórias, e que devem ser discutidos, relembrados e analisados no nosso dia a dia, especialmente nós que vivemos, segundo a observação do falecido Zygmunt Bauman, vivemos os tempos das relações líquidas, dos afetos líquidos. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre paternidade, vamos entender um pouquinho, analisar essa história e ver por onde nós podemos caminhar nesses dias aí, às vezes tão sombrios que vivemos, falando sobre reconciliação. Fica comigo no vídeo e vamos entender essa história aí um pouquinho. Eu sou o Marcos Vinícius, cronista e comentarista aqui no canal. E eu quero já convidar você para você se inscrever no canal. Estou com o objetivo aí, tenho lutado aí esses dias para alcançar 1000 inscritos, que é um número mágico aí que dizem que depois que a gente bate mil inscritos, a gente só cresce aqui no YouTube. Então quero convidar você que assiste os vídeos e muitas vezes não é inscrito, para você se inscrever, ativar aí o sininho das notificações para você acompanhar os conteúdos e já deixar aí o seu like, o seu joinha, ou pode deixar um dislike, não tem problema, dá engajamento do mesmo jeito. Mas eu também gostaria de te convidar para você dar a sua sugestão e a sua opinião sobre este assunto, paternidade. Como que isso mexe com você, como que isso fala com você. Então, sem mais delongas, vamos ao tema do nosso vídeo de hoje. Nessa imagem que eu coloquei aí na capa do vídeo, nós temos a lembrança dessa saga cinematográfica que é uma das mais importantes da história do cinema, a saga Guerra nas Estrelas. E um dos personagens mais icônicos de toda a cinematografia mundial, que é o Darth Vader, considerado um dos vilões mais completos de toda a cinematografia. E temos também Luke Skywalker, um dos personagens mais importantes da história do cinema. Resumidamente, se você não conhece a saga Guerra nas Estrelas, Darth Vader é um general que serve às forças do Império Intergaláctico, que quer dominar todas as galáxias. Luke Skywalker vem a se tornar um opositor de Darth Vader, fazendo parte da resistência dos rebeldes que resistem à força do Império. Os dois têm em comum uma ligação com o ramo dos Jedi, que são cavaleiros que utilizam um elemento chamado a força, um elemento mítico, espiritual, às vezes apenas físico, para as suas batalhas. O que não fica muito claro logo de início é qual é a ligação direta entre Darth Vader e Luke Skywalker. Eu não vou dar aqui um resumo da história, eu recomendo a você que você pegue aí a trilogia e assista, mas o fato é que tanto essa parte como a última parte que foi lançada recentemente fala muito sobre paternidade. Toda a história aí de Guerra nas Estrelas mexe muito com o assunto paternidade. Na segunda parte da trilogia original, que é o filme O Império Contra-Ataca, nós temos Luke Skywalker já envolvido com a resistência, se tornando piloto, ajudando nas batalhas, e ele acaba enfrentando Darth Vader numa batalha utilizando os famosos sabres de luz. E aí nós temos o maior, considerado o maior plot twist da história do cinema e talvez a revelação mais bombástica que uma história de cinema pode ter trazido até então. A revelação é a seguinte: Darth Vader vem a ser o pai perdido, ou supostamente morto, de Luke Skywalker. Segundo a história que Luke sabia, o seu pai, Anakin Skywalker, tinha sido morto por Darth Vader em uma das batalhas. E na verdade ali ficamos sabendo que eles são pai e filho. E Darth Vader tenta então seduzir Luke para se tornar
um seguidor. Luke rejeita, foge, e aí tem todo o desenvolvimento da história. O que nós podemos falar aqui sobre paternidade? Quando Darth Vader, ainda como Anakin, foi seduzido pelo lado negro da força e abandonou a sua família, nós temos aí um rompimento dos laços de paternidade, o que deixou Luke sendo criado por uma outra família. Passado todos esses anos, então nós vemos uma tentativa de Luke de trazer o seu pai para o lado bom, para que haja então uma modificação no comportamento de Darth Vader e ele venha para a luz. Reconciliação nesse momento é muito difícil e há vários desdobramentos, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas o que acaba é que para que Darth Vader ainda consiga se transformar num pai para Luke, o preço pago é muito alto, é a morte do Darth Vader. Paternidade, pais e filhos, são relações realmente muito complicadas e pode haver frustração, pode haver trauma, pode haver ódio, pode haver rompimento de laços, pelos mais diversos motivos. Aqui nós temos uma ficção onde existem batalhas, guerras, lutas, ódio, desejo de vingança, mas essas coisas podem ser reais. E pode acontecer de filhos e pais e filhos se afastarem, romperem. E lá no meu post no Instagram eu sugeri o seguinte: mesmo que a sua história seja uma história muito complicada, como a história de Darth Vader e Luke Skywalker, sempre há a possibilidade da reconciliação, de refazer os laços. Para isso é lógico que precisa existir arrependimento, pedido de perdão, né? E também tem que haver o desejo de perdoar. Há uma história na Bíblia muito interessante, que é a história de Davi e Absalão. Eu vou resumir bastante, está lá no livro de Samuel essa história. Só você jogar em um Google aí, Davi e Absalão, você vai achar essa história. Absalão, um dos filhos de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar, uma moça muito bonita. Ele tinha um meio-irmão, também filho de Davi, chamado Amnon. Amnon se apaixonou, se afeiçoou por Tamar e criou uma estratagema, uma armadilha que fez com que Tamar entrasse no seu aposento e aí ele abusou dela. Logo após abusar dela, mesmo tendo dito que tinha um grande amor por ela, Amnon sentiu desprezo por Tamar e a expulsou dos seus aposentos. Ela foi coberta de vergonha, porque isso era uma coisa muito forte ali naquela comunidade, e Absalão jurou vingança contra o seu meio-irmão. E aí nós temos então a figura do pai, o pai que era o rei Davi, uma figura importante dentro da história do judaísmo. O que aconteceu com Davi nesse momento? Davi não tomou nenhuma atitude contra Amnon. Davi não fez nada contra ele. O ódio de Absalão por Amnon se virou também contra o seu pai, e eles acabaram por romper, por criar um afastamento. 2 anos depois do acontecido, Absalão criou também uma armadilha, um estratagema, trouxe Amnon até a sua casa e ali dentro daquela casa ele matou o irmão, ele mandou que seus servos matassem o seu irmão. Essa história está lá na Bíblia, você pode conferir. E essa história produz um rompimento entre pai e filho sem reconciliação. Então foi como eu disse para você ainda agora. Às vezes, as situações traumáticas entre pais e filhos podem produzir afastamentos que produzem situações onde não é possível a reconciliação. Mas como eu disse lá no Instagram, se for possível, reconcilia. Há uma outra história na Bíblia, no Novo Testamento, que é uma parábola. É considerada a parábola mais conhecida de Jesus, de todas as que ele contou, e ele só foi registrada, na verdade, uma vez no Evangelho de Lucas. É a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, até que um belo dia, o filho mais novo fez o que era impensável. Chegou para o seu pai e disse: me dê a minha parte na herança, eu quero ir embora, não quero mais morar aqui, não quero mais viver com você. E ele foi embora, o pai deu o dinheiro a ele, inclusive quebrando uma tradição entre os judeus, que era o filho mais velho receber o dobro do que o mais novo recebia. Ele dividiu igual. Aquele jovem foi para um lugar distante, dissipou todo o dinheiro que ele tinha, gastou todo o dinheiro que ele tinha, a ponto de virar
algo também impensável para um judeu. Ele se tornou guardião de porcos num chiqueiro. Num dado momento, ele acordou e disse: os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. E resolveu voltar a seu pai e pedir perdão e que o seu pai o aceitasse como um simples empregado. Qual não foi sua surpresa quando ele volta e chega em casa, o pai o recebeu novamente como filho. E houve reconciliação ali entre o pai e o filho. Uma coisa interessante nessa história é o irmão mais velho. O irmão mais velho ficou indignado porque o irmão mais novo, que fez todas as besteiras possíveis e imagináveis, voltou e recebeu uma festa. E cobrou do pai: pai, eu vivo aqui o tempo todo e você nunca me deu uma festa, eu faço tudo o que você me pede. O que mostra também, de uma forma muito interessante, que pode haver afastamento, pode haver ruptura entre pais e filhos, pode haver um distanciamento entre pais e filhos, sem que necessariamente existam traumas, existam problemas, sem que necessariamente existam condições adversas. Aquele filho se sentia afastado do pai apenas por questões relacionais, questões do relacionamento. Voltando para a Guerra nas Estrelas, nós temos um outro personagem que vem a ser descendente de Darth Vader, que é o Kylo Ren, agora nos últimos filmes, que também tem sérios problemas de paternidade. Ele é filho do famoso personagem Han Solo e ele acaba por matar o seu pai. Literalmente, não é uma figura de linguagem. Ele mata o seu pai durante o filme. Isso provoca uma série de situações, até que também há um momento de possível redenção desse descendente de Darth Vader. O que eu quero dizer então sobre isso? Eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você o seguinte: quando for possível, reconcilia. A vida é muito curta, a vida é muito cara, não no sentido de dinheiro, mas no sentido do valor da vida. A vida é muito cara, é muito preciosa, porém nós temos pouco tempo nesse mundo para viver sem reconciliar, a gente viver sem se religar, a gente viver sem a possibilidade do perdão. É muito ruim. Então, quando for possível, reconcilia. Eu sei que existem situações que é muito difícil a reconciliação. Entre elas estão as principais, que são o abuso físico, o abuso sexual, abuso emocional e até também o abuso financeiro. Eu sei que muitas vezes, diante de situações como essa, é quase que impossível um filho reconciliar com o pai, ou o pai reconhecer os erros e pedir perdão. Porém, a minha segunda dica, que não quero aqui parecer um conselheiro dando um conselho, a minha segunda dica seria o seguinte: se não for possível reconciliar, tira o peso de dentro da sua alma, tira o peso de dentro de você, liberta as suas emoções da angústia, do ódio, da falta de perdão. Perdoa. Talvez você possa perdoar, mas não consiga reconciliar. Também é uma solução possível, também é uma possibilidade. Aconteceu com Davi. Davi perdoou o seu filho Absalão. E quando ele soube da morte do filho, ele chorou amargamente, dizendo: meu filho, eu não consegui salvá-lo. E no fim de tudo, o que eu digo é o seguinte: não hipervalorize situações que não precisam ser hipervalorizadas. Então era isso que eu queria dividir com vocês. Então, pertinho ainda do Dia dos Pais, dizer isso. Tá? Tanto a ficção como as histórias espirituais, como a própria vida, estão cheias de histórias sobre reconciliação dentro da paternidade. Seja feliz, fique bem, lembre-se que a pandemia não acabou, a gente precisa ainda tomar cuidado, tem a variante Delta aí circulando por aí, trazendo preocupação novamente para a gente. Então, no que você puder, quando sair, usa sua máscara, se cuida, a gente se encontra no próximo vídeo.